Viva! Começamos mais um Conversa de Eleição, o debate político de segunda-feira da Renascença com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro. Em Nova Iorque decorre hoje uma conferência internacional que olha para a solução de dois Estados, entre a Palestina e Israel, e acontece à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Já a antecipar este encontro, Portugal e vários Estados reconheceram o Estado da Palestina. Portugal reconheceu oficialmente no dia de ontem. Fernando Medina, vem tarde este reconhecimento por Portugal ou ainda a tempo de ajudar a encontrar uma solução de paz no Médio Oriente? Eu creio que vem a tempo, acho que é uma boa decisão que o governo tomou. Infelizmente não acho que vá representar um contributo para a paz, porque hoje é claro aos olhos de todos que o entendimento que existe do governo de Israel com a cobertura do governo norte-americano é uma solução que não é o respeito pelo direito internacional e pelas resoluções das Nações Unidas, nomeadamente à coexistência de dois Estados. Netanyahu está a fazer tudo para inviabilizar essa solução, como é a sua convicção política desde sempre. Ele não era um defensor dessa solução, nunca foi. Aliado à extrema-direita ainda menos é, e por isso está tudo a fazer na prática para que isso não aconteça. E tem um apoio e certamente já um acordo muito claro dos norte-americanos relativamente ao caminho a seguir e àquilo que se vai fazer. O Ministro das Finanças israelita, aliás, expôs com clareza quais serão os próximos passos. Isso será, no fundo, a divisão da faixa de Gaza para, no fundo, transformar numa operação, uma Riviera, não é? Numa nova Riviera, que é uma ideia que a primeira vez que foi tornada pública já tem, creio eu, 2, 3 anos, pelo menos, que eu me recordo, que foi tornada pública pela voz do genro de Donald Trump, de Jared Kushner, que disse mesmo, no fundo, a solução para Gaza, quando à época, não foi há 2, 3 anos, foi aliás no primeiro mandato de Trump, quando ele era emissário do presidente para a paz no Médio Oriente. No fundo, já tinha expressado, no fundo, essa ideia de fazer ali uma grande operação imobiliária naquele território, que para quem conhece, estamos a falar de uma frente de mar com características únicas. A questão é que isso obviamente tem implicações que são humanamente inaceitáveis. Implicam o deslocamento de milhões de pessoas, implica a violação clara do direito internacional, compromete em definitiva a existência de um Estado palestiniano, e é esta a linha atual do governo israelita. Mas é importante destacar neste ponto, Filipe, permita-me só, e já passaria a palavra, que tem havido da parte do governo israelita uma tentativa na sua comunicação, sempre, no fundo, de procurar associar os críticos da ação do governo a qualquer anti-sionismo, qualquer crítica ou qualquer ataque aos judeus. Nada disso. Aliás, é importante destacar as vozes críticas dentro de Israel, que é um Estado democrático, é uma democracia, em que ex-primeiros ministros, ex-responsáveis máximos das Forças Armadas de Israel já vieram criticar duramente toda a operação militar que está a ser levada a cabo em Gaza e toda a linha política que este governo está a seguir. E por isso trata-se de uma orientação que, fechando a pergunta que me fez diretamente, reconhecimento sim, significa uma posição política, mas se vamos no caminho da paz, infelizmente não estamos a ir. Miguel Paiares Maduro, o CDS não concordou com o timing em que Portugal anunciou e reconheceu o Estado da Palestina. Não seria positivo para o CDS ter alinhado no pensamento do PSD, uma vez que os dois formam a coligação que lidera o governo? Isto não fragiliza ou não dá uma imagem de que está fragilizada a relação entre os dois partidos que estão no Executivo? Não me parece, até porque, sendo realistas, neste momento a relação é tão assimétrica em termos de poder dentro do governo que não me parece que coloque em causa o governo. Agora, eu discordo da posição do CDS, o CDS é que a tem de justificar.
Eu estou totalmente de acordo com o Fernando Medina nesta matéria. Acho que é a decisão certa, no momento que me parece adequado, porque é um momento que coincide com aquele em que a grande maioria dos países europeus tomam uma decisão semelhante. Eu teria preferido que a decisão fosse mesmo conjunta de todos os Estados europeus ao mesmo tempo. Infelizmente, mais uma vez, a União Europeia demonstrou que ainda tem fragilidades numa resposta única a nível da sua política externa, mas pelo menos a grande maioria dos Estados europeus tomam agora esta decisão e, portanto, parece-me que é um timing apropriado nessa matéria. Portugal estar junto daquilo que é uma decisão, que é verdade que é uma decisão que é, neste momento, sobretudo simbólica, mas não deixa de ter uma relevância política importante. E, sobretudo, porque recordando todos estes Estados, no momento em que o fazem, que a solução para o conflito israel-palestiniano tem de passar necessariamente por uma solução de dois Estados. Infelizmente, e dos dois lados, há nas margens mais radicais quem seja contrário, esteja a fazer tudo para que seja cada vez mais difícil no terreno essa solução de dois Estados, na medida em que Israel ocupe Gaza, em que há mais colonatos, tudo isso torna mais difícil uma solução futura de dois Estados, mas essa é a única solução possível. Eu conheço, já estive em Israel, dei aulas em Tel Aviv aqui há anos durante um período, tenho muitos amigos, até aqui em Eileen há poucos dias estava a falar com uma daquelas vozes críticas que o Fernando mencionava, o Eyal Benveniste, que é talvez um dos grandes juristas de direito internacional aqui em Israel e, por exemplo, que é alguém que defende, e já defendeu publicamente em Israel, e com problemas para ele, que os militares se deviam a cumprir a ordem de invadir Gaza por ser ilegal e, portanto, não estarem vinculados a ela. E sabe-se que dentro da própria elite militar em Israel há muitos que discordam disso e que ponderam até uma ação deste tipo. E parece-me que é importante também que a comunidade internacional, que quer ter um papel positivo nesta matéria, continue a agir no sentido de reforçar e de apoiar aqueles que dentro de Israel continuam a defender a solução de dois Estados, continuam a defender uma solução de paz para este conflito. Eu não sou alguém que defende, como alguns fazem, um boicote generalizado a Israel. Acho que seria contraprodutivo, precisamente porque ia isolar mais dentro de Israel, que é uma democracia, como disse muito bem o Fernando Medina, iria isolar mais aqueles que dentro de Israel estão a ter um papel e continuam a combater para uma solução diferente e para um comportamento diferente do Estado israelista, e eles são muitos ainda que têm esse papel. Agora, não excluo, por exemplo, que a comunidade internacional complemente esta ação com a aplicação de sanções individuais a algumas pessoas no Estado de Israel, particularmente a alguns. Netanyahu é sobretudo um oportunista que, no entanto, fez coligação com alguns radicais no Estado de Israel, e eu admitiria a possibilidade da União Europeia aplicar sanções individuais a algumas dessas pessoas. E, portanto, esse tipo de sanções, digamos que se chamam sanções inteligentes, no sentido de serem sanções que são dedicadas a determinados personagens políticos dentro do Estado de Israel, estão a ter um papel muito, muito nocivo. Acho que é algo que a União Europeia pode ponderar, não boicotes generalizados, que há mesmo entidades de organizações civis que defendem isso. Eu não sou favorável a isso. Porque acho que em última análise passará sempre a solução deste conflito por uma solução de dois Estados. E nós temos de fazer o possível para que essa solução continue a ser viável e, sobretudo, para que essa solução ocorra o mais rapidamente possível, porque se não tivermos uma solução de dois Estados, então o que continuamos a ter é uma enorme tragédia naquela região do mundo, e uma enorme tragédia não apenas para os palestinianos, mas também para os israelitas. Vamos a outro tema. Na semana passada, em Lisboa, na quarta-feira, houve uma manifestação que concentrou milhares de imigrantes em frente à Assembleia da República. Protestavam contra as novas políticas para a imigração. Estava a ser uma manifestação calma, ficou mais agitada quando o presidente do Chega decidiu juntar-se à manifestação e passar perto dos imigrantes. Fernando Medina, o que lhe pareceu desta opção do presidente do
Chega, e também perguntava-lhe se esta manifestação não irá alimentar alguns discursos e ser alvo de aproveitamento político. Uma primeira palavra sobre a manifestação. Uma manifestação realizada nos termos da lei, com ordem, com respeito e com dignidade. As palavras de ordem, os cartazes, aquilo que se ouvia relativamente à manifestação era a reivindicação de direitos que assistem a pessoas que trabalham, que descontam, que trabalham, muitas delas há muitos anos no nosso país, muitas, como se viu aliás a falar em português, que desempenham serviços fundamentais, que aliás a cidade de Lisboa ficou afetada no desempenho desses serviços durante esse dia, como quem geralmente anda na cidade de Lisboa assistiu nesse dia da manifestação, e por isso uma manifestação que corria com dignidade e que merece ser vista com igual respeito por todos aqueles que têm responsabilidades no sentido de ouvir as questões colocadas e acelerar, no fundo, os processos de integração, que é, no fundo, a palavra-chave que ali está colocada. Temos depois o evento, o que é o oportunista mor do reino, não é? Que é André Ventura, que foi fazer, no fundo, o seu número, que é um número, na minha opinião, degradante, como foi mostrar-se forte com os fracos, por isso abandona o Parlamento quando está a decorrer um plenário sobre os incêndios e a análise de todos os incêndios, por isso quem ouviu e viu o demagogo André Ventura a apagar um fogacho de incêndios naquela época, mostrando a sua grande preocupação e a sua grande exaltação com o governo, foi o mesmo demagogo que abandonou o debate no Parlamento onde discutiam as políticas alternativas e a discussão política sobre que medidas fazer e o que é que estava a funcionar melhor ou pior relativamente aos incêndios, para ir fazer o seu número, onde apareceu junto de uma manifestação que decorria e continuou a decorrer com toda a calma, com toda a urbanidade, com toda a dignidade, rodeado por um corpo de seguranças, para tentar criar ali um desacato e tentar, no fundo, com palavras, procurar, no fundo, que houvesse ali um desentendimento com palavras mais agressivas, para, no fundo, poder inflamar os ódios nas redes sociais. E é, no fundo, a sua forma de estar na política. O que eu creio que é importante é que este comportamento seja sempre desmascarado, no sentido, nós temos que entender, perceber porque é que ele o faz e com que razão o faz. O único sentido político daquela ida ali é um sentido de criar um sentimento, de alimentar depois, através das redes, um sentimento de ódio, um sentimento de ataque aos imigrantes, mas mostra também, alguém se dirigiu e disse, e apelidou este como um comportamento cobarde, e é de facto, quando se vê a imagem, olhamos para aquela imagem e vemos André Ventura rodeado de um corpo de seguranças, cada um maior que o outro, a tentar proteger o cordão da sua comitiva, perante pessoas que são imigrantes, que estão em Portugal, que estão a lutar pelos seus direitos, e bem, e que bom exemplo, aliás, e que bom é estarem num país em que imigrantes lutam pelos seus direitos, da forma como os portugueses não imigrantes fazem no nosso país, e depois André Ventura faz esta demonstração, que é, no fundo, essa demonstração de fraqueza e de cobardia, que foi aquele seu aparecimento. Eu acho que é importante, creio eu, na nossa democracia, nos dias que correm, é todos percebermos, não nos ficarmos só pela imagem, não é? Que se nos aparece, como se aquilo tivesse, como se às vezes parecer tem um significado oposto do que aquele significado que realmente tem. O significado representa uma fraqueza, representa a cobardia, representa o discurso da divisão, o discurso do ódio. É isso que André Ventura representa e foi o que ele foi ali fazer. Miguel Paiares Maduro, pode esta manifestação ajudar a inflamar alguns discursos e, na sua opinião, o que é que procurou André Ventura? Eu acho que o único discurso realmente inflamado no contexto da manifestação foi aquele do Dr. André Ventura. Essa é que é a ironia. E o paradoxo é que quem tanto reivindica civismo
aos imigrantes e a necessidade de existirem critérios de controle da sua capacidade de integração na nossa cultura cívica e de cidadania, foi quem demonstrou que, na prática, se calhar é quem mais necessita dessas aulas e desses cursos de cidadania. Tivemos uma manifestação por parte dos imigrantes, correu pacificamente, fizeram as suas queixas, as suas denúncias, as suas reivindicações, mas fizeram da forma que qualquer pessoa que habita e faz parte da nossa comunidade política o deve fazer, no seio de numa manifestação autorizada e que correu pacificamente, e foi infelizmente o Dr. André Ventura que foi lá numa atitude sobretudo provocatória e que portanto que não demonstrou o mesmo grau de civismo, devo dizer, que os imigrantes que estavam nessa manifestação. E por isso eu também não quero contribuir mais do que isso para falar desse tema, porque o objetivo dele era precisamente aquele de inflacionar os ânimos e de fazer que, em vez de se discutir aquilo que eram as reivindicações, concordo com elas ou não, dos imigrantes, se discutisse um eventual conflito entre a André Ventura e os imigrantes que se manifestavam. E eu acho que a questão mais importante deve ser precisamente as queixas e a nossa avaliação daquilo que são as reivindicações dos imigrantes. Já falámos de algumas, das alterações legislativas que estão em curso. Como sabem, eu fui muito transparente nessa matéria. Se eu achava que houve nos governos anteriores um regime e algumas alterações, como aliás a maior parte dos especialistas da matéria disseram que não correram bem, e que introduziram um regime excessivamente aberto e flexível, em particular a manifestação de interesse. Acho que neste momento as alterações que o Governo está a fazer vão também excessivamente na outra direção. São excessivamente restritivas e, do meu ponto de vista, até menos eficazes em algumas matérias das políticas de integração. Portanto, passou-se de um extremo ao outro e espero que haja capacidade no nosso sistema político de voltarmos a ter um compromisso nesta matéria, que seja um compromisso equilibrado e moderado. E que, independentemente até da avaliação que se faça sobre o acordo do Tribunal Constitucional, concorde-se ou não do ponto de vista constitucional, que ofereça pelo menos a oportunidade de que esse compromisso político venha a ocorrer. E depois o segundo aspecto, que me parece que é igualmente importante e de que se fala menos, é a ineficácia dos serviços públicos portugueses, quer da EIMA, quer dos consulados, no tratamento das questões dos imigrantes. Isto já vem de trás, não é de agora, até melhorou ligeiramente, e reconheço que o Governo melhorou ligeiramente o funcionamento da EIMA, mas está muito longe do desejável. Eu conheço bem algumas questões, e para imigrantes que até têm um pouco mais de condições, que são sobretudo os alunos que vêm para a minha universidade, eu tenho casos às vezes que chegam a ser dramáticos, de alunos que não conseguem, por exemplo, pedem com muita antecedência o visto, têm direito a esse visto, o visto acaba por ser concedido, mas chegam 2 meses depois das aulas terem iniciado a Portugal. E mais, aconteceu-me vários casos com alunos, posso dizer, de fora da União Europeia, portanto, que para sair necessitam de uma autorização e que não conseguem marcação e não podem passar com a sua família as férias de Natal. E isto até coloca em causa pessoas que o próprio Governo entende serem pessoas que o país tem de acolher e promover, que são pessoas altamente qualificadas, para demonstrar bem também estes problemas que temos na nossa máquina administrativa nesta matéria e que têm o mais rapidamente possível de ser resolvidos. Vamos falar rapidamente da saúde, que voltou também a ser tema na semana passada, em causa as dificuldades para resolver os problemas nas urgências de obstetrícia em Setúbal. A Ministra da Saúde chegou a garantir que o serviço no Hospital Garcia de Horta iria passar a funcionar em setembro com recurso a profissionais que viriam do setor privado. Não aconteceu e Ana Paula Martins vem justificar-se dizendo que lhe tinha sido apresentado um plano, que aprendeu a confiar nos grupos com quem trabalha e que acabou por ser penalizada ao ter assumido um plano que não se concretizou. Miguel Paiás Maduro, Ana Paula Martins deve tirar consequências próprias ou serve estar a justificar que foi o próprio grupo de trabalho que falhou? Eu não conheço, não sei em detalhe essa matéria, portanto sinceramente não estou em condições de avaliar. Nós continuamos a ter vários problemas no nosso Serviço Nacional de Saúde, é óbvio. Acho que o Governo está a pagar um preço político elevado por ter criado, tendo tido essa intenção ou não, expectativas de que os problemas na saúde eram mais fáceis de resolver do que eram e de que iriam ser resolvidos mais rapidamente do que podem ser resolvidos.
E atribuo sobretudo os problemas da Ministra da Saúde nesta fase a isso. Não estou em condições de fazer análise de detalhe sobre isso, sobre relatórios que não conheço, sobre o que é que se passou, o que é que não se passou, portanto, estaria a especular uma matéria que não conheço em detalhe, portanto, não consigo tirar desse caso concreto uma avaliação política do comportamento da Ministra da Saúde. Mas o facto de passarmos o verão e ainda não haver uma solução para as urgências da obstetrícia é um prazo, ou seja, não deveria estar já resolvido? É normal que demore tempo a encontrar uma solução? É o que eu digo, se o problema é um problema fundamentalmente de falta de médicos, ninguém pode acreditar que em 2, 3 meses se resolve esse problema. Isso é um problema de fundo, de falta de médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde e de falta significativa de médicos e em determinados setores, e ainda por cima numa matéria como essa, em que são necessários constituir equipas, portanto não é um médico, 2 médicos, são equipas que são necessárias constituir. Isso não se vai resolver em 2 ou 3 meses, portanto eu acho, como disse, estar à espera nem se vai resolver, como aparentemente o Sr. Presidente da República terá colocado como fasquia ao Governo até ao final do ano. Sejamos claros. Agora, o Governo tem uma responsabilidade política indireta nesta matéria porque realmente deu a entender, através do seu discurso político, que estes problemas eram mais fáceis de resolver e podiam ser resolvidos com mais celeridade do que podem ser resolvidos. Eu acho que há algumas matérias em que tem havido melhoria nessa área, diminuíram tempos de espera, tempos de atendimento, o número de pessoas à espera de consultas, e portanto há uma evolução positiva e portanto nesse sentido até poderia ser algo positivo relativamente ao trabalho do Governo nesta matéria, mas na realidade face às expectativas que foram criadas não é possível. Nós temos que ter consciência disso e é a mesma coisa como na habitação. Na habitação criam-se expectativas para as pessoas de que se podem resolver os problemas muito rapidamente e eles não são resolúveis no curto prazo. E, portanto, há que ter a coragem de falar com frontalidade às pessoas e de não estar a criar expectativas e fazer promessas que não podem ser cumpridas. E eu acho que se há responsabilidade que eu atribuo ao Governo nesta matéria, é ter criado certo tipo de expectativas que eram inviáveis. Fernando Medina, já no final da semana houve uma notícia de que uma das soluções para Almada e Barreiro era concentrar o serviço no Hospital Garcia de Horta e obrigar os profissionais do Barreiro a trabalharem em Almada. Parece-lhe uma boa solução esta? E também lhe perguntava, o Presidente da República disse que vai esperar mais 1 ou 2 semanas para fazer um juízo sobre a Ministra da Saúde. É necessário dar esse tempo? Bom, na minha opinião, não. Aliás, já aqui referi, a Ministra da Saúde já não devia estar no lugar que ocupa desde a crise do INEM, porque a crise do INEM foi uma crise de uma profunda gravidade, porque recordo só, nós vamos andando à velocidade dos ciclos noticiosos, que são de tal forma rápidos que nos vamos esquecendo das matérias. Mas a crise do INEM foi motivada, isto é, a falha durante várias horas de um serviço fundamental como o INEM, porque o Ministério, entre o INEM e o Ministério, não decretaram os serviços mínimos e não os fizeram cumprir de forma adequada durante um dia de uma greve pré-anunciada. E isto é o que uma Ministra da Saúde, como a atual, deixou fazer. E a Secretária de Estado, que agora já não está lá, mas no fundo negligenciaram, achavam que aquilo não tinha importância e que por isso essa greve não teria impacto e que por isso para que ia ter uma preocupação com isso. E por isso um serviço fundamental do Estado falha por incúria direta de responsáveis políticos. A Ministra da Saúde pareceu desde esse momento ser muito mais interessada em manter o seu poder e manter o seu lugar, mas verdadeiramente já lá não está a fazer nada, a não ser continuar a fazer prejuízos ao Governo e de cada vez que intervém só causa mais estragos, porque esta situação que se gerou relativamente às urgências da margem sul gerou-se pela única razão. Este tema político gerou-se pela simples razão da Ministra da Saúde ter prometido que já tinha o problema resolvido porque tinha uma equipa contratada para o Hospital de Garcia de Horta. E por isso disse, isto está resolvido, está tudo pronto, por isso eu fiz aquilo que antes de mim ninguém tinha sido capaz de fazer, porque sou muito boa, não é? Sou melhor que todos os outros, tenho aqui o problema resolvido, está uma equipa contratada.
Pronto, e depois, quando chega ao dia, afinal não está, e o que é que a Ministra da Saúde faz? Eu fui mal avisada pelas minhas equipas. Por isso diz isto com esta desfaçatez, desculpando-se, atirando para baixo e para o lado as culpas de uma situação que foi ela que criou, que prometeu. Isto dito por alguém que ainda por cima ocupa as funções de Ministro da Saúde depois de ter sido presidente do maior hospital do país, que é o Hospital Santa Maria. Quer dizer, não estamos a falar de ninguém que chegou de fora do sistema de saúde. Não, é alguém que conhece o sistema de saúde, conhece os seus problemas, conhece os seus protagonistas. E por isso vai dizendo estas coisas. E este é mais um exemplo. Ainda há a questão de fundo. É evidente, o Miguel tem razão, no sentido em que o governo criou estas expectativas muito, muito elevadas. Mas há um outro problema de fundo, e que agora, no fundo, está a pagar o preço dessas expectativas, de não corresponder a essas expectativas criadas. Mas há aqui um outro problema de fundo que convém avaliar, é que o governo prometeu uma estratégia diferente para o país em matéria de saúde. Quer dizer o seguinte: o Partido Socialista aposta no SNS público e por isso desvaloriza a participação do setor privado dentro da prestação de cuidados de saúde. O PSD chega ao poder dizendo: não senhor, nós não pensamos desta maneira, nós pensamos em que se deve mobilizar os recursos do setor privado para resolver os problemas de acesso ao sistema de saúde. E o que é que fez de lá para cá? Não só contrata muito mais junto do setor privado, fez acordos com os médicos de muito duvidosa, para não dizer mais, defesa do interesse público. Convém fazer que o acordo celebrado com os médicos, já por a atual ministra, reduz o tempo de horas de serviço de urgência por parte dos médicos, num país em que temos a carência de recursos em determinadas áreas que temos, e temos a despesa em saúde a crescer a quase 2 dígitos. Eu não sei, aliás, como é que o Ministério das Finanças se vê com tranquilidade a situação que se está a passar em matéria financeira na saúde. Mas nós temos de ter noção que o sistema de saúde continua, está neste momento com uma despesa a crescer muito acima do que é o crescimento nominal da economia portuguesa. Isto é, o sistema está a absorver cada vez mais recursos e não tem, do ponto de vista do seu output, ninguém pode dizer não, o sistema hoje está melhor a resolver os seus assuntos. O Miguel tem razão naquilo que diz, quer dizer, não se pode ser simplista para resolver problemas complexos, quer dizer, os problemas não começaram agora, nem os problemas do acesso, nomeadamente, o grande tema que nós aqui estamos a falar, as duas grandes áreas onde estes temas se colocam é a área de Lisboa e depois o tema do verão na área do Algarve. A norte, a situação é uma situação que já está mais resolvida, melhor resolvida há muito tempo atrás. E por isso, eu acho que o caminho não me parece particularmente complexo de equacionar, quer dizer, o que é que foi feito a norte, que ainda não foi feito a sul. E o que não foi feito a sul é caminhar-se para uma coordenação do que são as urgências num âmbito metropolitano, ou digamos, se quiserem, num âmbito de duas margens, de uma área metropolitana de norte e de uma área metropolitana sul, que é o Distrito de Lisboa e o Distrito de Setúbal, e ser capaz, dentro disso, de ter uma articulação dos serviços em rede, porque todo o tipo de serviços, não é, devem funcionar dessa maneira. Porque quando nós hoje tivemos e o país fez um grande investimento em vias de comunicação, o que é hoje mais importante, nós não estamos a falar de um distrito do interior, por exemplo, que obviamente tem que ter assegurado uma capacidade de resposta, mesmo que ela seja superlativa face às necessidades que lá vão, não é? Porque não há alternativas em curto espaço de tempo. Quando nós estamos dentro do que é uma área urbana de Lisboa Norte, por exemplo, é evidente que todo o sistema de urgências tem que funcionar de forma articulada. E tem que ser pré-conhecido quais são os serviços, as valências que estão a funcionar em determinado tipo de sítio. Até por uma razão, porque não, só assim, por exemplo, vamos à área da obstetrícia, não é, a rede tem que ser equacionada, desde logo, para o número de ocorrências, não só de partos que temos, como de atendimento que temos. Ora, Portugal não tem uma demografia que, do ponto de vista do problema de saúde, esteja a agravar o problema, não é? Se estivéssemos a falar de um país, por exemplo, com umas taxas de natalidade muito altas ou sempre a crescer, era um caso. Não é o caso do nosso país. O nosso país, as taxas não são baixas, estão estáveis num nível baixo. E por isso, há aqui um trabalho de reorganização dessa rede.
que o governo propôs uma nova estratégia, quer dizer, nós queremos fazer isso, mas queremos fazer isso com a intervenção de privados. Pronto, e esta ministra falhou em tudo, a única coisa que está a fazer é tirar mais dinheiro para dentro do sistema e o sistema a continuar com os mesmos problemas, na minha opinião, estão agravados, porque as corporações foram tomando mais peso dentro do sistema, mas isso é uma responsabilidade direta que a Ministra da Saúde tem na gestão que tem feito da pasta, e vê-se, aliás, pelas últimas declarações dela, que está muito satisfeita em manter-se na posição que está. Fernando... Eu posso só acrescentar uma coisa relativamente ao que disse o Fernando, porque o tema da articulação é um tema muito importante. E o tema da concentração de certas especialidades de urgências em certos hospitais. E não é apenas por uma questão de eficiência, é a única coisa que eu queria acrescentar. É também por uma questão de garantir a qualidade desses serviços. Claro. Nós sabemos que está estudado internacionalmente que mais do que ter várias urgências onde as pessoas possam ir de obstetrícia, é importante ter uma que funcione muito bem e que ofereça muita qualidade. E para ser assim, para ter essa qualidade, por exemplo, tem de dar muitos partos. Se der poucos partos, essas equipas médicas não estão bem preparadas, não vão oferecer melhores. Portanto, é o único ponto que eu queria. E isto exige alguma pedagogia junto das pessoas, e já agora, devo dizer, por vezes os mídia também têm alguma responsabilidade, porque parece que prestar bons serviços de saúde é ter a urgência hospitalar numa determinada especialidade a 10 minutos ou 15 minutos. Pode ser melhor ter a 30 minutos e ser uma equipa com verdadeira qualidade que o possa fazer. Se me permitem só acrescentar mais um elemento. O Miguel tem toda a razão neste ponto que sublinha. É evidente que nós estamos na pior altura para discutir isto, não é? Que é em vésperas de eleições autárquicas. Isto volta a questionar porque é que a ministra faz esta promessa, não é? E saber porque esta intervenção da ministra, indagar se uma intervenção deste género não teve outra motivação que não benigna para resolver o problema. Mas aquilo que o Miguel diz, queria sublinhar, é da maior importância que se faça, e fugindo muito a este tema desta demagogia simples, quer dizer, ter tudo aberto, achar que ter tudo aberto em todo lado ao mesmo tempo é a melhor solução de resposta para toda a gente, não é verdade. Pronto, e em várias áreas de especialidade não é verdade que isso aconteça, porque depois não há escala, não é, sequer para acumulação de conhecimento, de know-how para prestar serviços de qualidade e em segurança. Agora é uma reorganização que precisa de ser feita e tem que ser feita, pronto, e estamos a ver que não há as condições políticas para fazer, nem haverá enquanto os responsáveis políticos forem estes. Muito obrigada, temos mesmo que terminar. Fernando Medina, Miguel Paiares Maduro, fica por aqui mais um Conversa de Eleição, regressamos na próxima segunda-feira.